O sistema elétrico brasileiro ele está se preparando para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Com o aumento de eventos extremos, como chuvas intensas e ventanias, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou novas regras para tornar as redes mais resilientes e proteger o consumidor em situações de emergência. Sobre esse assunto, você acompanha agora uma entrevista com o professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí, Marcos Lira, referência em energias solar e eólica. Professor, o que motivou essas mudanças? A ANEEL estabeleceu uma resolução normativa a partir do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, com aquela enchente, que a gente observou, que são exatamente esses efeitos extremos provocados com as mudanças climáticas. E os efeitos extremos podem ir desde uma chuva intensa até a escassez de chuvas, como é o caso aqui da nossa região do semiárido. Então, quando a gente tem esses efeitos extremos, geralmente o impacto vai exatamente na rede de energia elétrica. As pessoas ficam durante vários dias sem abastecimento de energia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, mais recentemente em São Paulo. Isso pode acontecer também, de repente, com grandes queimadas que podem impactar as linhas de transmissão de energia elétrica. Então, a motivação foi exatamente no sentido de mitigar esses impactos dos eventos extremos de mudanças climáticas. E o que diz essa resolução, de fato? A resolução ela aborda alguns pontos interessantes. Primeiro, ela vai falar da resiliência. O que é a resiliência do setor elétrico? A resiliência do setor elétrico é a capacidade que a concessionária tem de restabelecer o abastecimento de energia do consumidor. Ou seja, mesmo diante de uma catástrofe, faltou energia, para que eu não fique longos dias sem esse abastecimento. Então, a resiliência fala muito disso, é a capacidade da concessionária de restabelecer no menor intervalo de tempo possível esse abastecimento de energia. Um outro ponto interessante, Gorete, é em relação à poda das árvores. Quando você tem uma intensidade muito grande de chuvas, a gente tem árvores que os galhos tocam na rede. É claro que a responsabilidade primária da poda de árvores é da prefeitura, do município, mas a resolução estabelece que a concessionária possa ser copartícipe dessa função, de maneira que eu não tenha esses episódios de desabastecimento de energia por conta de galhos de árvores tocando na rede de distribuição. Traz uma definição melhor, por exemplo, do período máximo que o consumidor pode ficar com esse fornecimento de forma interrompida e as consequências também, caso esse sistema não seja restabelecido no prazo? Perfeito, Gorete, que era uma coisa que a gente não tinha nenhuma definição. Nós tínhamos vários períodos sem abastecimento e sem nenhuma previsão de como repor ou recompor essa energia. Às vezes levava-se dias, né? Dias, e com prejuízos incalculáveis muitas vezes, né? Então você imagina, por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uso de um medicamento e ficou uma semana sem energia. Uma pessoa que perdeu o alimento que estava conservando na geladeira, perdeu a carne, perdeu a verdura, perdeu a fruta. Então, no caso desses eventos extremos, em caso de falta de energia, para os ambientes urbanos, o limite é de 24 horas. A partir de 24 horas sem energia, a concessionária precisa fazer uma reparação, inclusive financeira, para essas pessoas. No caso rural, esse período é ampliado para 48 horas. A partir de 48 horas sem energia, a concessionária precisa fazer a compensação financeira disso. O que é essa compensação? O cálculo é feito em número de horas que o consumidor ficou sem energia, e isso é feito um bônus na própria conta de energia. Então ele recebe a reparação financeira na própria conta de energia com base no número de horas que ele ficou sem energia. E um outro detalhe, do ponto de vista até comunicacional também, a resolução normativa prevê que a concessionária possa ser muito transparente em relação à comunicação. E um dos itens diz o seguinte, que identificado a falta de energia, a concessionária tem 15 minutos, a partir do momento que ela detecta a falta de energia, 15 minutos para comunicar à população das causas da falta e do período previsto para a reparação do serviço. Professor, agora há alguma informação, por exemplo, sobre um processo de desburocratização quando ocorre danos? Por exemplo, a interrupção de energia elétrica gera a queima de vários equipamentos. E aí o consumidor ele tem que provar que aquilo foi provocado por essa interrupção. Enquanto isso, ele passa, às vezes a pessoa tem uma geladeira só, que é um item fundamental, e passa 15 dias esperando, acaba consertando aquele equipamento e tendo esse prejuízo, porque não tem como provar para a concessionária. Há
alguma segurança em relação a isso? As concessionárias, elas têm os canais de atendimento para esse tipo de demanda, mas é bem verdade que nem sempre a velocidade do atendimento é naquela velocidade que o consumidor precisa, né, que seja. E muitas vezes você precisa judicializar. Então essa resolução, ela prevê também que o tempo de atendimento, o tempo de reparo, o tempo de reposição desse equipamento seja também reduzido. Aí eu repito, em caso desses efeitos extremos provocados pelas mudanças climáticas, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque não é, por exemplo, uma descarga atmosférica, ou seja, foi um fenômeno da natureza, que não é responsabilidade da concessionária, aí está fora desse escopo. Mas em outras situações é previsto que o tempo de atendimento seja menor. As concessionárias, Gorete, vão ter até 90 dias para preparar, remodelar, revisar os seus planos de contingenciamento, porque as concessionárias já têm os planos, então agora elas vão revisar, eles têm até o comecinho do ano de 2026 para fazer essa revisão para que o atendimento seja o mais ativo possível. O Brasil ele é conhecido pelo seu investimento em energias renováveis e o Piauí tem expandido muito isso, principalmente com as energias solar e eólica. Por outro lado, há grandes desafios ainda, né, professor? Porque a gente gera muito mais do que se consome. Existem alguns questionamentos também desses próprios impactos também, mesmo da energia solar e da eólica, por exemplo, no desmatamento, na vida de comunidades, no entorno. Qual que seria a solução para equalizar, né, essa balança? Olha, o Piauí é o terceiro maior produtor de energia eólica do Brasil e, coincidentemente, o terceiro maior produtor de energia solar. Então, a gente está aí no topo da cadeia. E aí aumenta nossa responsabilidade, nossa preocupação do ponto de vista ambiental. Às vezes as pessoas me perguntam, Marcos, mas você é engenheiro, tem que defender a qualquer custo as energias. Não, eu defendo as energias renováveis, mas não posso deixar de falar dos impactos. E toda fonte de energia tem o seu impacto ambiental. Menor ou maior tem. Por exemplo, a energia solar tem um impacto lá no processo de fabricação das células, na manutenção do silício, na devastação da área onde foi colocada uma usina. A eólica, a mesma coisa, tem um impacto do ruído, tem um impacto visual. Agora, quando a gente compara com outras fontes, como hidrelétrica, como termoelétrica, são fontes, né, ambientalmente falando, bem mais receptivas, vamos dizer assim. E aí, como é que a gente pode mitigar isso, Gorete? Primeiro, eu acho que um planejamento ambiental na instalação dessas usinas, integrado, que possa prever os impactos, mas também como eu vou ter uma contrapartida ambiental em relação a esses impactos. E parece uma incoerência. Como é que eu tenho tanta fonte de energia renovável, e inclusive gerando em excesso, nesse período agora de outubro, setembro, a gente está gerando em excesso energia solar e eólica no Nordeste, e eu estou pagando a bandeira tarifária vermelha. Exatamente. Né? Isso é difícil para a população entender. Difícil entender. E eu pago essa bandeira tarifária vermelha por quê? Porque eu estou precisando, por conta da escassez de chuva, e eu não estou usando hidrelétrica, eu preciso injetar termoelétrica. E a termoelétrica eu injeto rapidinho. Eu aciono o botão, injeto termoelétrica e abasteço uma comunidade, uma cidade, um estado. Com a eólica e a solar não é assim. A eólica e a solar, eu estou aqui agora com sol apenas, de repente passa uma nuvem, diminui minha geração. Eu estou com vento em abundância, de repente tem um período de calmaria, não tenho energia eólica. Então são duas fontes que são importantes, mas não tem uma segurança energética para usar na hora que eu quero, porque depende de sol e depende de vento. A gente vai resolver isso quando a gente tiver as baterias de grande capacidade de armazenamento, porque essa energia, estando guardada, eu posso usar na hora que eu quiser. Inclusive, Gorete, a gente está agora gerando muita energia sem usar essa energia, porque eu estou gerando energia eólica, mas para gerar tem que alguém na ponta consumir. E quando eu tenho um maior valor de geração de energia, nem sempre é quando as pessoas estão precisando de energia. Por exemplo, 9 horas, 10 horas da manhã, eu tenho tanta energia eólica, mas não tenho quem consuma. Geralmente esse pico de consumo é à noite, quando as pessoas estão chegando em casa, ligando um ar-condicionado, ligando uma lâmpada. Então parece uma incoerência que num país que tem tanta energia renovável, eu esteja pagando uma tarifa vermelha, bandeira vermelha, por estar acionando termoelétrico. Né? Parece ser... E é uma incoerência realmente. Já há caminhos para resolver esses problemas e tornar isso mais sustentável? Sim, pesquisas muito avançadas no segmento de armazenamento de energia. E aí, eu estou falando de armazenamento, não são essas baterias convencionais que duram 2 anos, porque aí 2 anos tem um problema do descarte dessas baterias, problema ambiental. Aí você gera um outro problema, que é a contaminação. Um outro problema. Então, essas baterias são baterias de alta capacidade e com uma vida útil aí de 15, 16 anos.
anos. E essas grandes baterias colocadas em usina eólica, em usina solar, aí sim. No período que eu não tenho vento, beleza, mas essa energia está armazenada nas baterias e eu posso escoar essa energia para abastecer a minha demanda. Solar é a mesma coisa, eu tenho sol durante o dia, mas se eu estou com as baterias na usina abastecidas, eu posso usar no período da noite, onde eu não tenho sol, mas a energia está nas baterias. Aí sim eu vou ter uma segurança energética e aí acredito que a gente vai reduzir significativamente o uso das termoelétricas. E a sua atitude também pode inspirar muita gente. Quer aprender mais ou conhecer boas iniciativas ambientais? Fala comigo no Instagram, Gorete Santos Flores. Não só pense, transforme. O Vida Sustentável fica por aqui e a gente volta a se encontrar no próximo programa.